Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que estão com as suas Bíblias a abrirem em 1 João, no capítulo 5. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Lá no finalzinho da Bíblia. João, capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtém essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? É um texto complexo, né? É um texto complexo. Eu vou ler novamente, antes de iniciarmos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. É um texto complexo, mas é um texto que nos convida à reflexão. É um texto que numa simples leitura, uma leitura rápida, talvez ele não faça muito sentido. Talvez ele pareça confuso. Se você faz uma leitura rápida assim, né, a gente vai ler a Bíblia rapidinho assim, blá, 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 passa, você não consegue captar. É um texto complexo. E por isso ele nos convida a pensar. É um texto que nós temos que ler, meditar e analisar com cuidado. Porque ele é um texto em que existem várias associações. Existem várias associações nesse texto. Várias. Crer em Jesus está associado a ser nascido de Deus. Crer em Jesus está associado a ser nascido de Deus. Amar ao Pai implica em amar aos seus filhos. E notem que está seus filhos no plural. Porque o texto ele não está se referindo a Jesus apenas. Porque nesse texto, Jesus ele já está no mesmo nível do Deus Pai. Jesus já está posto aqui como Deus também. Então, amar ao Pai implica em amar aos seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Todos nós que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus. O amor ao Pai e aos filhos, por sua vez,
está associado à obediência aos mandamentos. Todo mundo lembra os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Depois Jesus veio, pegou tudo e colocou só em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele fala ainda no texto que obedecer os mandamentos não é difícil, que é fácil. Obedecer os mandamentos não é difícil. Mas não é difícil aos nascidos de Deus, porque esses amam a Deus e amam os filhos de Deus. Então, quem é nascido de Deus, ama a Deus e ama aos filhos de Deus. Vocês conseguem ver o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo? Estão vendo as associações que o texto traz? E por fim, os nascidos de Deus vencem o mundo. Cinco versículos que nós lemos. Olha a profundidade, olha a quantidade de associações que esse texto riquíssimo traz. Com certeza, se a gente pegar a Bíblia e fizer uma leitura rápida, a gente não vai identificar isso. Nós temos que ler a Bíblia com cuidado, com atenção, com zelo, buscando entender o que a Bíblia está falando conosco. Por isso o texto parece tão complexo no começo, mas depois ele se abre e clareia as nossas mentes e as nossas vidas. Ser nascido de Deus, amar a Deus, amar aos filhos de Deus, obedecer a Deus e, por fim, vencer o mundo. Vencer o mundo talvez seja o maior desafio e a maior expectativa da igreja. Como que eu faço para vencer neste mundo? Semana após semana, sermão após sermão, nós apresentamos aqui no púlpito como que o cristão deve viver no mundo de acordo com a palavra do Senhor. Isso já acontece há uns 2000 anos. De Cristo para cá, isso acontece há uns 2000 anos. Não só aqui, em várias igrejas, em vários lugares, essa palavra ela é ensinada e o desafio é sempre o mesmo: como vencer o mundo. Não fazemos parte desse mundo, estamos aqui de passagem, devemos agir de uma forma ou de outra. O nosso desafio ele é esse: vencer o mundo. E quando nós somos declarados vencedores? Quando isso vai acontecer? O testemunho da Tati. Aconteceu uma situação. Foi uma vitória? Certamente foi, porque não reagiu, porque identificou naquela situação que se tratava de uma vida sem Cristo. Poderia ter agido de diversas formas. Cada um de nós tem uma personalidade e a gente vai reagir às situações que nós vivemos no mundo de uma forma diferente. E se fosse com você? Como você reagiria numa situação como essa que foi relatada? Quem é mais esquentadinho, certamente iria voltar e tentar resolver ali a situação. Outros, talvez, simplesmente caísse no choro, ficaria com medo, não iria mais trabalhar, não passaria mais pelo local. Enfim, cada um tem uma forma. E todos nós buscamos, todo o tempo, vencer o mundo. Uma situação que aconteceu sem motivo, sem explicação. Estou falando a respeito do testemunho dela porque foi contado aqui. Mas quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? Quantas vezes isso acontece com você? E as situações são as mais diversas possíveis. Não precisa acontecer necessariamente uma agressão física.
Quantas vezes você vai comprar um pacote de arroz e paga aquele valor absurdo e sai indignado, estou sendo enganado. É injusto o que está acontecendo. Mas o nosso desafio continua o mesmo: como vencer o mundo. Esse é o grande problema que nós enfrentamos, e a humanidade enfrenta desde sempre. Ao longo desses quase 2000 anos que eu citei, em que o Evangelho é pregado, as dificuldades elas são diferentes de acordo com as suas épocas, mas a pergunta principal é sempre a mesma. E nós temos um problema que ele também vem desde o começo. Desde enquanto o próprio Jesus estava aqui na terra, caminhando entre nós. E esse problema é como discernir entre o que é verdade e o que é mentira, dentre as coisas que nós escutamos e que nós vivemos. O que é verdade e o que é mentira? Como que eu me posiciono de um jeito ou de outro? O que eu devo viver? Qual que é a verdade que a Bíblia nos traz e que nós podemos seguir sem medo, sem erro? E essa pergunta não é fácil de responder. Tanto não é fácil que nós temos centenas, milhares talvez, de igrejas diferentes que ensinam verdades diferentes. Nós temos uma série de pessoas e de mestres e de pastores e de líderes religiosos de todas as formas possíveis que explicam quais são as verdades para se vencer esse mundo. Como entender, como saber qual é a verdade e qual não é. Eu adianto uma coisa. Eu não vou dizer que nós temos a única verdade aqui nessa igreja. O nosso objetivo não é defender ou atacar placas de igreja. Nosso objetivo não é falar que apenas aqui na IPI de Vileara se prega a verdade. Nós não temos condições de fazer isso. Mas o objetivo é trazer um pouco de reflexão para os nossos dias, para que cada um de nós, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso relacionamento com o Senhor e com o Espírito Santo, que a gente consiga encontrar a resposta certa para cada momento que nós enfrentamos essas dificuldades. Primeira observação que eu trago aqui para os irmãos é: para a gente conseguir discernir o que é verdade e o que é mentira, nós temos que saber um pouco de onde vem a verdade e a mentira. E vamos começar com a mentira. Todo mundo sabe de onde vem a mentira? Todos, né? Quem que é o pai da mentira? Quem? O diabo. Senti uma convicção agora, todo mundo falando junto, uníssono. O diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8, versículo 44, está dizendo assim: e ele é mentiroso e pai da mentira. Eu não estou falando aqui acusações e falando que ele porque... Não, está na Bíblia. Então o diabo é o pai da mentira. E o que o diabo veio fazer aqui? Roubar, matar e destruir. João 10:10. Certo? Como que ele faz isso? Através da mentira, principalmente. E como é que o diabo faz para tentar desestabilizar e desviar os chamados? Através da mentira. E nós ouvimos muitas mentiras, muitas distorções. E como que nós vamos identificar? Como que nós vamos discernir o que é verdade e o que é mentira? Irmãos, esse tema é praticamente inesgotável. Se for fazer série de sermão falando a respeito de verdades e mentiras, levaríamos alguns anos pregando domingo após domingo a respeito disso. Então, eu trouxe 2 temas para nós falarmos hoje.
2 pontos. E só 2. Porque são 2 mentiras que têm corrido o mundo, e nós escutamos, e eu escuto como pastor, e tem gente que vem, pastor, me explica, eu não consigo entender como é que acontece essa situação. E por conta disso eu resolvi trazer. A primeira delas é a salvação universal. Já ouviram falar de salvação universal? A salvação universal é assim, todos são salvos, todos serão salvos em algum momento. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar todo mundo. Já escutei pregações assim, já escutei pessoas, e tem pessoas que vêm e falam assim, pastor, eu acredito sim na salvação universal, porque eu não consigo acreditar que Deus, esse Deus de amor que nós temos, ele é malvado o suficiente para condenar alguém. O senhor já ouviu isso, pastor? Salvação universal. Os argumentos que são utilizados para defender a salvação universal estão baseados na própria Bíblia. O grande amor de Deus. Tem coisa maior do que o amor de Deus? Vocês conseguem apontar alguma coisa para mim maior do que o amor de Deus? O amor de Deus, ele é uma das características que a Bíblia revela para nós. O amor de Deus faz parte da essência de Deus. Deus é amor. E o amor dele é infinito. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Nós estamos falando aqui de verdades e mentiras. O grande amor de Deus, ele é infinito. Isso é verdade. Está escrito nas páginas da Bíblia, que você tem aí, na que eu tenho. Como é que um Deus que tem um amor tão grande é capaz de condenar alguém? Vocês conseguem pensar no porquê? Como que um Deus que é amor e que se revela através das páginas da Escritura, pelo tamanho do seu amor, consegue condenar alguém? Eu quero fazer outra pergunta agora. Como é que alguém é capaz de escutar a respeito de Jesus? Como é que alguém é capaz de escutar que Jesus foi e entregou a sua própria vida para salvar a todos nós? Consegue negar a Jesus? Como que alguém consegue? Como que alguém consegue ouvir a palavra do Senhor e rejeitar? As pessoas que defendem a salvação universal, que todos serão salvos, independente de qualquer coisa, justificam no grande amor de Deus. O amor de Deus é a essência do próprio Deus. Mas essas pessoas não falam da justiça de Deus. O mesmo Deus que nós conhecemos nas páginas da Bíblia pelo seu amor tamanho, é o Deus da justiça. É o Deus que é justo. E que a justiça dele não falha como a justiça humana. Nós falhamos, nós erramos. A nossa justiça comete erros. Mas a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Não falha porque Ele é onipresente. Não falha porque Ele é onisciente. Ele é onipotente.
A justiça do Senhor, nosso Deus, não falha. Todos pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós. A justiça do Senhor não falha. Da mesma forma que nós vemos o amor do Senhor nas páginas da Bíblia, nós vemos também a justiça. Por vezes, Deus permitiu que o seu povo fosse levado em cativeiro. Por vezes, o Senhor permitiu que o povo sofresse pelo seu pecado. Porque Ele é justo. E da mesma forma, por vezes, nós vemos esse mesmo povo sendo resgatado. O povo era resgatado quando clamava ao Senhor. Enquanto o povo estava em pecado, enquanto o povo estava naquela situação, naquela condição, o Senhor, pela sua justiça, permitia que o povo fosse levado em cativeiro, permitia que o povo fosse oprimido. Quando o povo reconhecia que dependia do Senhor, pela sua justiça, o Senhor ia e quebrava as algemas, quebrava as portas das prisões, libertava o seu povo. Irmãos, irmãs, o povo de Israel poderia ter desaparecido da face da terra, Quantos outros povos maiores, mais fortes, mais potentes não desapareceram e nós conhecemos apenas em livros de história? Essa é a justiça de Deus, que fala que cuida do seu povo. Essa é a justiça do nosso Deus. E essa justiça é justa. Como é que pode uma pessoa ouvir a respeito de um Deus poderoso, ouvir a respeito da salvação que Cristo nos oferece de forma gratuita, de graça, como cantamos há pouco, e conseguem rejeitar e virar as costas? Pelo seu infinito amor, o Senhor continua colocando pessoas para anunciar o sacrifício de Cristo. Pelo infinito amor de Deus, nós estamos aqui como igreja, com a porta aberta. Estamos transmitindo pela internet, a mensagem ficará gravada. Aqui está o amor do Senhor, na possibilidade daqueles que ainda não escutaram, que ouçam. E não simplesmente no fato de salvar a todos, indistintamente. O Senhor pode fazer isso? Pode. Ele é poderoso, o amor é dele, nós recebemos de graça, mas não é isso que nós vemos nas páginas da Bíblia. É duro? Por vezes é. Mas nós estamos falando do que está na Bíblia. Da mesma forma como quando se fala do sacrifício de Cristo, que ele foi suficiente para salvar o mundo, foi sim suficiente para salvar o mundo todo. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar toda a humanidade. Mas a palavra de Deus, ela cita claramente uma série de pessoas que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. A palavra fala de uma série de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Não podemos falar que a salvação é universal, que todos serão salvos, se a Bíblia, a mesma Bíblia que nós lemos, fala que uma série de pessoas que se colocam em determinadas situações não herdarão o reino do Senhor. É incoerente. O sacrifício de Jesus, ele foi sim suficiente para salvar toda a humanidade, mas tem condições. Quem lembra daquele texto? É um texto pouco utilizado, quase ninguém fala. João 3,16. Já ouviram? Acho que são os primeiros que falam que ouviram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E esse texto está relacionado com esse que nós lemos hoje, que fala da fé. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e não para o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda a ação de Cristo enquanto ele estava aqui na terra, tudo o que Jesus fez, os milagres que nós temos, tudo que nós temos descrito no Novo Testamento, a ação de Cristo, ela foi individual. Jesus passava e curava as pessoas individualmente. Jesus curava a cegueira daquele que se aproximava. Jesus curava da lepra aquele que se aproximava. Jesus, quando passou lá, aquele pessoal que ficava na beira do tanque, esperando as águas se movimentarem, quantos Jesus curou? Jesus falou, está todo mundo curado? Não, né? Ele curou um, aquilo que veio atrás. E que eu me lembre, pelo menos enquanto estava aqui preparando essa meditação, teve um episódio em que Jesus curou 10 leprosos. Aí foi sim uma cura coletiva. Quantos voltaram para agradecer? Um. A ação do Senhor, a ação de Jesus enquanto aqui estava, era individual. Mas ele pregava para todos, ele anunciava para todos. A outra exceção era quando ele multiplicava os pães e alimentava a multidão. Ou quando ele transformou água em vinho, também foi para muitas pessoas. Só que esses 2 milagres especificamente, a multiplicação não ocorreu apenas uma vez, não deve ter ocorrido apenas uma vez. O Senhor deve ter feito isso ao longo de toda a sua trajetória, porque ele falava, tinha muitas pessoas que vinham só para se alimentar. 2. Relatada na Bíblia 2 vezes, mais o vinho, a água que ele transformou em vinho no casamento. Isso aí eu não considerei aqui, porque o alimento era uma situação pontual. Se alguém tocar a sua campainha e pedir um copo de água, você vai dar, certo? Sem questionar, sem ficar fazendo conta. Eu estou falando de milagres que o Senhor faz, em que Ele restitui a integridade para aquela pessoa que está lidando com Ele. E uma cura física restitui a pessoa na sua integridade. A pessoa que não enxergava passa a enxergar, ela volta a ser uma pessoa íntegra. A pessoa que, a mulher, por exemplo, que tinha aquela hemorragia há 12 anos, ela não podia conviver em sociedade, quando ela foi curada, ela teve a sua vida social recuperada de forma integral. Então é desses milagres que eu estou falando. Tudo que Jesus fez foi individualmente. Jesus ressuscitou 3 pessoas, se não falha a minha memória também. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva. Certo? Teve mais algum? Esqueci algum? Jesus não saiu lá ressuscitando todo mundo. Levanta e anda, levanta e anda. Todo mundo pode levantar e andar. E o tempo passa muito rápido. Olha quanto tempo que eu já estou falando. Irmãos, vamos acelerar aqui para finalizar. Salvação universal vai contra o que está escrito na Bíblia. Não se deixe levar pela emoção, pelo sentimento. Infelizmente, muitas pessoas apelam para o emocional para tentar comover as pessoas que têm um amor pelo próximo, mas não sabem como expressar, e acaba, através de algumas passagens na Bíblia mesmo, sendo enganadas. E o segundo ponto, a segunda ponto de discussão que eu trouxe para a gente acabar,
Outra coisa que nós ouvimos ou podemos ouvir, eventualmente, é que quem serve a Cristo tem uma vida mais tranquila. Tem menos problemas, tem menos aflições, sofre menos. Servir a Cristo torna a nossa vida fácil. Alguém já ouviu alguma coisa assim? Deve ter ouvido, né? Várias pessoas já devem ter escutado isso. Desculpa, meus irmãos, minhas irmãs, mas isso é mentira. Isso é mentira. Jesus, no Sermão da Montanha, lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele dá uma visão do perfil de quem nós encontraremos no céu. Porque eu acredito que eu vou para o céu. Você acredita? Eu creio. E Jesus, ele fala qual é o perfil das pessoas que nós encontraremos no céu. Pobres de espírito, os que choram, os humildes, quem tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, quem tem coração puro, quem promove a paz, quem for perseguido por causa da justiça, e quem sofrer zombaria, perseguição, ou for alvo de mentiras por causa do nome de Jesus. A vida de algum desses aqui parece fácil para você? Para mim não parece. Esse é um perigo muito grande, porque tem muitas pessoas que deixam uma igreja e vão para outra, porque quando chega na outra escuta coisas que agradam melhor a sua expectativa. Tem pessoas que mudam de igreja porque falam, eu não quero ficar naquela igreja que fala que eu preciso sofrer para ir para o céu. Um monte de igreja que prega que é facinho ir, e que depois que eu entro na igreja, tudo fica lindo, eu não fico desempregado, eu não passo fome, eu tenho paz na minha família, fica todo mundo bem, eu fico mais bonito. Por que eu vou ficar naquela igreja que fala que é difícil seguir a Jesus? Por que eu vou ficar naquela igreja que fala que quem vai para o céu tem um perfil de sofredor? Não se enganem. Servir a Cristo não é sinônimo de facilidade na vida. E não é sinal também de que vai vencer o mundo quem tem a vida fácil. Não, é muito mais fácil encarar as dificuldades do mundo quando a gente tem dinheiro. É mentira. Em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O texto é muito claro que Jesus fala que Ele venceu o mundo. Nós também venceremos. Nós também venceremos, mas somente através dele. Somente quando nós estamos em Cristo, nós temos possibilidade de vencer o mundo. E somente quem é nascido de Deus vence o mundo. E nós só temos essa vitória pela fé. Só vence quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Foram apenas 2 pontos. Mas a quantidade de mentiras baseadas na Bíblia que estão sendo propagadas são incontáveis. Todas as vezes que você escutar alguma coisa e aquilo chamar a sua atenção, recorra à Bíblia para saber se aquilo é verdade ou não. O ser humano é falho. Eu sou falho, você é falho. A palavra do Senhor não.
Irmãos e irmãs, eu não trago essa mensagem para dizer que nós temos que aceitar calados sofrimentos e humilhações. Também não estou dizendo que a nossa vida aqui na terra deve ser regada a choro e lamentações. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a vida e a história de cada um de nós. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu já passei. Eu sei o que eu passo no meu dia a dia. Você também. Você sabe como que o Senhor te resgatou. Você sabe por onde você passou. E você sabe do poder que Ele tem para mudar vidas. Mas eu trago essa mensagem para que nós não sejamos enganados. Existem muitos falsos mestres desviando o olhar dos escolhidos do Pai. A própria palavra fala que viriam muitos falsos mestres. E tem. Nos nossos dias em que a comunicação, em que as coisas vêm muito rápidas, é fácil escutarmos coisas que nos tiram o olhar do Senhor. Leia a Bíblia. Se relacione intimamente com Deus. Intimamente. Busque o Senhor no seu íntimo. Sozinho, você e Deus, busque a presença do Senhor, busque a presença do Espírito Santo, busque o entendimento da palavra do Senhor na presença do Espírito Santo de Deus. Busque isso do fundo do seu coração, aonde você estiver, busque um relacionamento íntimo com o Senhor. E assim como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós possamos buscar a cada dia o discernimento na palavra dEle. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, mais uma vez nos colocamos e clamamos pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e continue falando aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ler e entender a Tua palavra, que foi a revelação que o Senhor deixou para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o Seu propósito para cada um de nós. Dê-nos, ó Pai, discernimento, sabedoria. Dê-nos, ó Pai, a Tua paz. A paz, ó Senhor, que excede todo o entendimento humano. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando do Seu amor sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. E assim como cantamos há pouco, ó Pai, cremos que o Senhor continua velando por cada um de nós. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo não se afaste de nós em nenhum momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Pai, que o Senhor multiplique em nós o Teu amor, para que nós possamos amar os nossos irmãos assim como o Senhor nos ordena. Pedimos, ó Pai, as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Abençoa, ó Pai, a nossa igreja. Fortalece, Senhor, os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, nessa semana que se inicia. Seja conosco. Visita, Pai, aqueles nossos amados que estão internados, que estão, ó Senhor, em casa, se recuperando com problemas de saúde. Coloca as Suas mãos sobre a vida de cada um que necessita da Tua presença. Abençoa os familiares, ó Pai, que estão ali cuidando. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Consola, Pai, conforta os corações enlutados. E continua, Pai, derramando da Tua presença sobre cada um de nós, sobre o Teu povo. Leva-nos em paz para as nossas casas, para os nossos lares. Abençoe as nossas famílias. Coloque as Suas mãos, ó Pai, sobre cada um. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a doce presença do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.